São 8 horas e 48 minutos. Lideranças do Movimento Sem Terra prometem desocupar 2 propriedades invadidas nos próximos dias. Na lista está uma área que pertence à Embrapa, em Pernambuco, e outra da fábrica de celulose Suzano, no Espírito Santo. Durante reunião ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os líderes do MST apresentaram uma pauta de reivindicações. Uma delas é destinação de 1 bilhão e 300 milhões de reais em recursos para o assentamento de famílias. Segundo o coordenador do movimento, João Paulo Rodrigues, Haddad alegou ter apenas 250 bilhões de reais previstos pelo antigo governo de Jair Bolsonaro. No entanto, ele admitiu que o investimento poderia chegar a 400 milhões de reais. O ministro também teria se comprometido a estudar uma forma de obter terras de endividar de reforma agrária. Ele está sugerindo criar um grupo de trabalho junto aos vários ministérios para obter terra de devedores da União para fazer o processo de assentamento em áreas que são de devedores, que seria automaticamente negociado entre o Ministério da Fazenda, Receita e possivelmente o INCRA. A assessoria do Ministério da Fazenda confirmou a sugestão para a criação do grupo, mas não definiu nada em relação ao dinheiro extra para assentamentos. O encontro, que estava previsto na agenda de Fernando Haddad, ocorreu no momento em que o MST é alvo de repúdio dentro do próprio governo. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, classificou as invasões como inaceitáveis. Carlos Fávaro, da Agricultura, disse que as ações são criminosas. As ocupações também foram criticadas num fórum com investidores estrangeiros em Londres, na Inglaterra. Para a ex-ministra do Meio Ambiente dos governos Lula e Dilma, Isabela Teixeira, a violência não contribui para a principal causa do MST, a reforma agrária. Dificulta o diálogo político, dificulta, sim, a construção de soluções. Eu sou uma pessoa que sempre lutei pelo diálogo e acho que o movimento, como outros movimentos do Uso da Terra, deveriam estar discutindo durante o espaço público, não gerar nenhum antagonismo à sociedade. Eles estão lutando pelos direitos, mas também têm deveres, né? E ninguém que luta pelo direito tem o direito de destruir aquilo que é bem comum ou invadir situações, terras como da Embrapa, que é responsável pela pesquisa, responsável pela inovação na segurança agrícola no país. Presente nesse evento internacional, o governador do Pará, Hélder Barbalho, também se posicionou contrário às invasões de terra. Qualquer movimento, seja ele do proprietário de terra, sejam daqueles que lutam por propriedade, nenhum está à margem da lei. E a lei pressupõe que se permitam com que quem possua terra, quem possua documentação, veja a mesma respeitada. O MST já contabiliza pelo menos 18 invasões de terra do movimento chamado de Abril Vermelho. Olha, eu não sei o que você, ouvinte, pensa do assunto, viu? Li aqui todos os lados, todas as informações, para não falar que tem tendência, né? Todos tiveram oportunidade de se manifestar. Agora, sentar para conversar com quem é criminoso é, no minimamente, suspeito. O sujeito é criminoso, não tem como negociar com crime. O sujeito invadiu terra, ele é criminoso. Criminoso, você não senta para conversar com ele se você é governo, né? Você impõe a sanção da lei, né, Cláudio? Sobretudo se é ministro de Estado, né? Ainda mais para contar lorota. Aliás, esse governo se caracteriza por isso, né? Como já tinha acontecido nos governos Lula e Dilma, nos primeiros governos Lula, tudo é grupo de trabalho. Você já percebeu isso? Todas as soluções, vamos criar um grupo de trabalho para fazer isso. E não fazem nada, mas assim, dão aquela, levantam aquela expectativa de que vai se concretizar aquilo. E aí eles enrolaram, inclusive, os próprios aliados do MST. Mas é absolutamente condenável, lamentável que o ministro de Estado se reúna com representantes de criminosos, né? Amigos do alheio, gente que dedica a sua vida, em vez de trabalhar e à luta, como todos os produtores rurais, gente que trabalha de sol a sol para produzir alimentos, gerar riqueza, gerar empregos. Esses malandros só querem saber de tomar tudo na mão grande. Não querem saber de trabalhar, não. Eles são amigos do alheio e por isso são bandidos, são criminosos. A Constituição garante o direito de propriedade, a legislação brasileira pune a invasão como crime. Eles convocaram uma coletiva para avisar que cometeriam esse crime e o governo federal não fez nada. A única coisa relevante que o governo federal fez foi o presidente Lula colocar na sua comitiva para a China
o chefão dessa quadrilha. Ele é que participou lá da viagem da China, com uma demonstração da ligação fraternal, da cumplicidade ideológica e também com a conivência com esse crime de invasão de terras que recomeçou no Brasil, né? A gente já deu esses números aqui, os primeiros 2 governos de Lula, houve uma média de 272 invasões por ano. Essa média caiu nos governos Dilma para 160, no governo de Michel Temer, que não apoiava nenhum tipo de invasão, muito pelo contrário, né? Procurou proteger os produtores. Essa média caiu para 27 por ano. E com o Bolsonaro caiu mais ainda, para 9 invasões por ano. Continuaram praticando crime, mas em número menor. Foi o Lula voltar ao poder que as invasões de terra, esse crime impune no Brasil, voltou, as invasões voltaram com muita força. Não dá para entender mesmo, né, Cláudio? Tem algumas coisas que são incompreensíveis. É mais ou menos como a história que a gente tem do criminoso que tem toda a assistência do Estado na hora em que é detido, cometendo crime, vai para uma audiência de custódia que custa muito dinheiro e acaba saindo pela porta da frente porque ele é ouvido, né, pelo juiz para saber se os requisitos da prisão eles foram cumpridos. Olha só, enquanto isso, nesse momento em que ele está lá na audiência de custódia, tem uma vítima desse criminoso que não está sendo amparada pelo Estado, que está do lado de fora da delegacia, passando frio, tentando ali, de alguma forma, ter o reparo, né, sobre o prejuízo causado pelo criminoso. No máximo que ele tem é um abraço do delegado quando há sensibilidade, um cafezinho, uma água dentro da delegacia. É isso que ele tem do Estado, que do outro lado tá cuidando lá do bandido, tá oferecendo tudo pro bandido voltar à sociedade, né? Uma audiência de custódia. É a mesma coisa aqui. Você tem gente cometendo crime, invadindo terra, propriedade produtiva, trabalhadores que, como disse o Cláudio, pagam impostos, sustentam essas mordomias todas do país. E aí o governo senta para conversar com quem? Com o criminoso. Deveria chamar os agricultores para conversar. Falar, olha, o que vocês precisam para tirar essa gente dessa terra? É isso que o governo deveria fazer. E não ficar recebendo invasor de terra e tentando fazer acordo com eles. Tenha santa paciência, né? Rede Bandeirantes de Rádio.